Oi, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim te mostrar os meus MDFs preferidos. Selecionei aqui cinza, bege, colorido, verde, azul, amadeirado, para vocês saberem os que eu mais uso nos nossos projetos e uma seleção aqui. Inclusive, já vou te contar as tintas que eu acho que mais combinam com esses MDFs que eu comentei. Vamos lá? Bom, como eu sei que vocês adoram um apartamento cinza, eu vou começar pelos cinzas que a gente mais usa nos nossos projetos e são os que eu mais gosto. Eu coloquei aqui uma seleção de 5 cinzas e eu acho que é importante a gente falar que eles têm uma combinação entre si, mas também vocês vão perceber que alguns deles não são tão acinzentados assim quando a gente compara. Então o primeiro deles, que a gente usou bastante, inclusive ele é do meu apartamento, ele é o cinza sagrado da Duratex. Eu gosto muito, ele é um cinza bem liso, ele não tem nenhuma textura, eu gosto bastante disso, mas ele é um cinza um pouquinho mais fechado. Então se você não quer um cinza muito fechado, aí eu vou te indicar a opção do MDF Aurora, que esse daqui, ele é muito clarinho, ele também é da Duratex. Ele é quase que um branco sujo e ele tem uma texturinha, o que é bem interessante para quando a gente fala de projeto de armário, por exemplo, quarto. No meu home office também usei o Aurora e ele é mais aconchegante por ter essa textura. Uma coisa importante sobre texturas de MDF que as pessoas me perguntam é: Rafa, mas se ele tem textura, ele suja com mais facilidade? Vai grudar? Não, porque na verdade essa textura é só uma impressão, então você não tem uma textura marcada, um veio, vamos supor assim. A gente não consegue sujar ele com mais facilidade do que o liso, tá? Então, MDF Aurora seria o mais clarinho que a gente usa. Depois vem o MDF Cobalto, um pouquinho acima do Aurora. Depois a gente vem com o cinza sagrado. E eu quero mostrar essa comparação, olha só, pelo seguinte: o cobalto, quando ele tá isolado, ele é bem cinza. Quando ele tá junto com esses dois, ele fica um pouquinho bege, tá? Mas ele é o cinza mesmo, tá? Cinza cobalto. Ó, essas 3 opções eu gosto bastante. E outras 2 opções que eu também adoro é o cinza puro da Arauco, que ele é muito parecido com o cinza sagrado, e o cinza beton, que seria uma opção do MDF Aurora, só que liso, ele não tem a textura, olha só. Eles são bem próximos. Então essas são as 5 opções que eu mais gosto. E aí, se eu escolhesse qualquer um desses para o meu apartamento, eu vou te falar quais são as cores que eu gosto de usar, tá? Aí esse daqui a gente vai escrever aqui, porque eu não teria as amostras. Mas eu uso muito o cinza crômio da Suvinil, o cinza gelo da Suvinil também e o cinza prata da Suvinil. Essas 3 cores são as bases de parede que a gente gosta de usar. Esse aqui, por exemplo, que vocês estão vendo atrás de mim, é o gelo. Então, quando a gente tem uma base mais neutra e a gente aplica esses MDFs em tons de cinza diferentes, não tem problema você misturar. Eu gosto que o apartamento todo fique num tom, vamos dizer, um tom sobre tom. Então, o gelo é uma opção legal, o crômio é um pouquinho mais escuro e o prata um acima. Essas são as 3 opções que eu te sugeriria se você for escolher uma base cinza para o seu projeto. Agora eu vou falar para vocês quais são as opções que eu mais gosto para um apartamento bege, quando a gente não tem a base cinza. Aliás, isso é muito importante, tá? Não é muito legal a gente misturar essas 2 bases, o cinza e o bege. Eu acho interessante a gente isolar o cinza em uma opção que pode usar com azul, pode usar com amadeirado, com verde, com diversas cores. E o bege seria uma segunda opção de base neutra. E aí, um dos apartamentos que a gente fez ultimamente, que eu até vou colocar aqui pra vocês uma foto, a gente usou esse café latte da Arauco, que eu amei. Ele é muito bonito, ele tem realmente uma cor de café com leite, achei que ficou bem aconchegante, mas ele é mais fechado. Então, e ele inclusive tem textura, tá? Bem legal. Ó, essa opção aqui eu adorei. Uma outra opção, que nós também usamos no mesmo apartamento, é o bege da própria Arauco. Ele não tem textura, ele é liso e ele é mate, então ele é bem opaco. Ele é bem mais claro, olha só o comparativo. Tá vendo? Mas ele também vai pra ideia do bege. Uma opção que eu amo, a gente já usou bastante, mas eu vou até colocar no comparativo, vocês vão perceber que tem aquela diferença como eu mostrei do cinza, é o Janduia. Esse daqui também é uma opção que eu gosto muito, mas quando a gente coloca aqui nesses 2 beges, ele parece um pouco acinzentado. Só que ele isolado, ele vai mais para um tom de fende, tá? Quando a gente coloca ele, por exemplo, com um amadeirado, olha só como ele fica bem fende.
Eu adoro essa opção. Então, essas são as 3 opções que eu gosto muito para tons de bege. E se você for usar essa base aqui no seu apartamento, eu te indico 2 cores da Souvenir que eu gosto muito. A cor berço e a cor centeio. São 2 opções bem legais que você consegue neutralizar com essas 3 cores aqui. Agora eu vou te contar as opções de amadeirado que eu gosto muito de usar. E olha, vou te falar um negócio, para ficar uma dica legal aí para você. Você pode escolher qualquer amadeirado desses com qualquer um daquelas cores que eu contei para você agora, tanto cinza quanto bege. O importante é a gente avaliar com relação ao piso que vai ser instalado. Então, quando eu tenho um amadeirado mais escuro no piso, é legal que a gente tenha um amadeirado ou de tom parecido ou mais claro, para a gente não ficar com muita informação no apartamento. Eu gosto muito de usar um piso mais neutro e a gente consiga elaborar um pouco melhor o projeto nas paredes. Então, quando a gente tem muito painel de parede, porta mimetizada, tudo que é mais grandioso à altura dos olhos vai ser mais pesado, vamos dizer assim, vai ficar mais visível. Então, é importante a gente também não ter um contraste muito grande com o piso. Ou deixar o piso neutro, como um cinza, um porcelanato clarinho, e aí o restante você pode usar. Ou até mesmo, quando for amadeirado, a gente ter esse equilíbrio entre as cores. Agora eu vou te falar dos amadeirados que eu mais gosto. Esse daqui é do meu apartamento, esse daqui é o Frejó Dual Synchro da Guararapes. Eu gosto muito porque ele tem um efeito visual muito parecido com uma madeira natural. Isso também é muito importante quando eu, pelo menos, avalio um MDF. Como o MDF, eles não são naturais, eles são uma impressão mais próxima da realidade, eu gosto de escolher MDFs que sejam muito parecidos com um amadeirado, com a madeira mesmo, com a folha de madeira. Então, essa opção é uma que eu gosto muito. Uma outra opção que eu acho legal é o Kumaro Trend. Eu também vou colocar aqui uma foto para vocês verem. Eu gosto muito porque ele parece muito próximo do Frejó a folha natural. Ele tem uns veios mais marcados escuros, então ele também fica legal com cores diferentes, né, com cinza. Vocês vão ver aqui na foto que ele fica bem legal com qualquer tonalidade. Outra opção que eu gosto é o Carvalho Malva. Carvalho Malva é um dos mais claros que a gente usa, só que ele é um clarinho que não fica falso, porque tem algumas opções que fica muito branco e não existe esse tom de madeira. Então, esse Carvalho Malva eu gosto bastante, inclusive ele é o nosso, aqui do nosso escritório. É uma opção bem clara e ele combina com tudo. Já se você gosta de uma opção mais escura, esse daqui que é o Frejó Puro da Duratex, olhem só mais de perto. Ele é bem escuro, mas ele fica interessante porque ele também tem os veios marcados. E aí ele vai mais para um tom de nogueira, sabe? Uma cor mais escura mesmo. Então ele é muito parecido com a madeira natural do nogueira. E para finalizar, que também é muito próximo do Dual Synchro que vocês viram, o Itapuã, que é da Duratex. Ele também é uma ótima opção. Ele tem uns veios marcados mais escuros também, como o Kumaro Trend, mas ele é bem natural. Eu gosto sempre de avaliar com relação a essas texturas, até mesmo o toque da madeira, do MDF, né? Pra gente não ficar com uma impressão de que é muito fake, que é muito artificial. Então é legal a gente escolher MDFs amadeirados que tenham o veio, os nós da madeira, o mais próximo da realidade. Então essas opções fica super legal na sua casa. Agora eu vou te falar sobre os coloridos. Bom, vocês já viram que eu adoro verde, né? Inclusive aqui no escritório nós temos o MDF Sálvia, da Arauco. Esse tom do Sálvia, eu acho ele bem interessante. Ele não tem textura, tá? Ele é um tom de um verde bem fechado, mais para um verde bandeira. Gosto bastante. Ele é uma opção que, se você gosta de cores, mas você tem uma certa dúvida das cores, esse é uma opção legal porque ele não vai te deixar enjoar. Ele é bem... ele é um verde mais escuro, mais fechado, que não vai enjoar. Então, essa opção eu adoro. Uma outra opção que eu gosto bastante, que ele vai mais para aquele tom pastel, é o verde Jade, que é da Arauco, e o verde Menta, que é da Duratex. Eles são bem próximos, são tonalidades muito parecidas. O Menta, ele é um pouquinho mais aberto e o verde Jade, ele é um pouco mais fechado. Essas opções aqui, eu acho que é legal quando a gente quer dar uma colorida, por exemplo, num banheiro, e a gente quer um apartamento mais neutro. Então, eu gosto dessas soluções, assim, que são cores pontuais. Claro, tem apartamento que a gente faz com verde jade na cozinha e aí vai do estilo do cliente. Mas eu adoro essas opções. E para finalizar as opções de verde, tem também o verde real, que é da Duratex. É uma opção que eu gosto bastante. Ele é um pouco mais fechado, vejam só.
no comparativo, na verdade ele é um pouquinho até mais claro do que o Sálvia, mas ele é mais vivo, sabe? Eu gostei bastante dessa opção também, a gente já usou, olhem só de pertinho. E claro que não poderia faltar os tons de azul que eu mais gosto, porque a gente sempre coloca azul nos projetos, e aqui eu tenho 4 opções de azul que eu adoro. Bom, primeiro o azul secreto, vocês já devem ter visto bastante nos nossos projetos. Ele é um azul bem escuro, bem fechado, mas ele tem um destaque. Então, dependendo de onde você colocar, ele vai ficar bem aparente. Uma outra opção muito parecida, vejam só, é o azul petróleo. Esse aqui é da Guararapes e ele é mais fechado, ó, que o secreto. Ele é um pouquinho mais escuro. E para finalizar as opções de escuro, esse daqui é o Lorde da Arauco, que ele é bem próximo da tonalidade do petróleo, porém ele tem textura. Olha só que bonito. Vendo de pertinho a gente consegue ver a texturinha dele. Essas são as 3 opções que eu mais gosto de usar dos azuis mais escuros. E aí eu gosto muito do azul sereno e do azul astral. Os dois têm a mesma tonalidade, muito próximo desse azul clarinho. São as 2 cores que eu gosto muito, que é o azul sereno e o azul astral da Duratex. São bem parecidos, eles vão mais para esse tonzinho que a gente chamava antigamente de azul calcinha, né? Que é aquele azul clarinho. Eu adoro essa opção. E, inclusive, para você combinar azuis, também fica muito lindo. Fica bem legal, por exemplo, um nicho azul claro, outro azul escuro, num quarto infantil. Gente, assim, as possibilidades são enormes falando em combinações. Para finalizar as escolhas dos MDFs, eu coloquei aqui algumas opções mais diferentes que eu adoro usar nos projetos. Então aqui o MDF Taços, que ele imita um marmorizado e, gente, fica perfeito. Eu vou colocar aqui a foto do meu apartamento, que tem esse daqui. Todo mundo quem que fala, nossa, que estante bonita, tem um mármore. Mas não, gente, eu quis fazer uma baita economia lá. Se eu fizesse em mármore, ia ficar em torno de R$25 mil e acabou ficando em torno de 5 com o MDF Taços. Então faz uma diferença e dependendo do que você quer como visual, vale a pena. Uma outra opção que a gente inclusive usou agora num dos projetos que a gente apresentou foi esse Fugê, que ele parece um revestimento de porcelanato. Ele tem essa textura aqui como se fosse um granilite, olha só que legal. E ele fica bem interessante para usar só numa bancada, num aparador. Claro, eu não usaria ele, por exemplo, num armário, não usaria ele num painel inteiro. Eu uso esses tipos de acabamento em detalhes pontuais. Então, bem importante de falar isso. Por eles serem acabamentos bem artificiais, que eles têm uma impressão, né, que imita, eu acho que é importante a gente usar em detalhes, tá? Para não ficar muito grande e a gente perder um pouco o sentido do toque, né, do MDF. Então, esses 2 aqui são opções que eu gosto de usar em detalhes. Um nicho, um aparador, algo bem pequenininho. E aí tem as 3 cores que eu gosto também, que são os tonzinhos de rosa, mais pro terracota também, que esse é o Gaia, que ele tem uma textura lindíssimo. Ele, para armários, gabinetes, fica muito legal. Gosto bastante dessa opção. Ou até mesmo um detalhe, por exemplo, um nicho alaranjado. E aqui são os 2 rosas que eu adoro usar. Esse daqui é o rosa Milkshake, da Guararapes. E esse aqui é o Sal Rosa. O Sal Rosa, ele é bem clarinho, olha só. Até na comparação, ele vai mais para um salmãozinho, tá vendo? E esse daqui, que é o rosa Milkshake, ele é mais aberto. Então, essas 2 opções eu também acho lindíssimas. Quero que vocês aqui até me contem o que vocês querem que eu faça de combinação num próximo vídeo com esses MDFs que eu mostrei aqui pra vocês, pra gente ter uma opção bem completa de variações, de texturas, de tudo que vocês gostam. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve, curte, comenta, compartilha e até o próximo vídeo.